Capítulo 10. Numa reunião espírita. No dia e hora marcados para a orientação dos socorridos do Túnel Negro, fui ao centro espírita e lá me encontrei com Elisa. Patrícia, disse ela, estou ansiosa e também preocupada. Será que Walter irá aceitar a ajuda oferecida? Espero que sim, respondi. Como estão eles? Como está Walter? Mostraram-se como os deixamos, somente alguns mais agitados. Serão trazidos do posto para o salão logo mais. Construído da mesma substância do perispírito, o posto de socorro está acima da construção material do centro espírita. Muitos centros têm um pequeno hospital assim, um lugar de emergência representando a continuação da construção material. Quase sempre essa continuação de auxílio tem um pequeno ou mini hospital para os primeiros socorros e também locais para a moradia de alguns desencarnados que lá trabalham. São muito úteis, mas sempre singelos e acolhedores. Quando o centro espírita tem posto de socorro, os socorristas ficam provisoriamente neste lugar e são trazidos ao local da reunião mediúnica pouco antes de seu início. O posto do centro em que estávamos é muito bonito, com quadros e lindas paisagens, além de flores alegrando a entrada. Enquanto aguardava, fui rever amigos desencarnados. Após muitos abraços e conversas, tomamos nossos lugares, porque logo começariam os trabalhos programados. Meu pai sempre chega bem antes da hora, e lá fica orando e meditando. Porém, muitas pessoas chegam antes, para conversar com ele e sanar dúvidas, no que procura ele atender a todas. Os encarnados foram chegando e me sentia bem em vê-los, pois convivi com muitos deles e alegrava-me por tê-los como amigos. Emocionada, escutei meu pai. Muito se tem dito sobre o significado das parábolas do Mestre Nazareno. No Ocidente, quase a totalidade das pessoas se dizem cristãs. É indescritível ter sido Jesus no maior espírito que temos notícia, expoente em valores e qualidades dentre todos os instrutores, conhecidos pela nossa humanidade. E nós, cristãos, conhecemos e deveríamos compreender os ensinos de Jesus e ter seu exemplo como meta de vida. Vangloriamo-nos sempre de ser seus seguidores, porém a maioria de nossas atitudes, nossas reações diante da relação com a vida, nos impõe, não diferem muito das pessoas ditas como cristãs. Não estaria algo errado? Admitindo-se que sim, não seriam naturalmente os ensinamentos de Jesus, mas somente a nossa maneira de entendê-los, ou traduzi-los em nossa forma de viver. Criamos uma complexidade enorme em nossa estrutura psíquica, em nosso patrimônio espiritual, e nos consideramos repletos de créditos, de conhecimentos e posições que apenas existem por uma autovalorização de nossos próprios atos. Nossas ações estão erradamente baseadas na reciprocidade, de vez que não sabemos fazer nada sem esperarmos retorno ou ganho pelos nossos atos. Não costumamos gravitar em torno do centro para a vida, que é Deus. Com exceção de poucos, o ponto de torno do qual gravitamos é o nosso próprio ego. Nossos pensamentos e ações têm o próprio benefício como fim. Aprendemos somente a orar a Deus, que nos é muito fácil, porque não nos exige nem esforços físicos, nem gastos financeiros. E assim não sabemos ainda vê-lo e amá-lo nas suas manifestações mais simples. Amá-lo na sua onipresença requer sensibilidade e visão acurada de visão acurada da realidade dos fatos da vida. Temos conhecimento através dos relatos de desencarnados que esse sentimento de ganho e perda nos acompanha após a desencarnação.
Institui-se então nas colônias o bônus hora, para que os recém-chegados condicionados ao ganho não se sintam desestimulados para o trabalho. O bônus hora é um incentivo ao espírito ocioso, ou, a outras palavras, o espírito que ainda vive em função de sua própria pessoa e que ainda não conhece o valor do bem coletivo. Recebem provisoriamente esse tipo de ganho para que tenham estímulos no trabalho e seu benefício ao próximo, até que entendam o trabalho desinteressado. Amar a Deus é tê-lo como centro da própria vida, vê-lo, senti-lo, ter afeto por ele em todas as suas manifestações. Jesus disse: Senhor, graças te dou por ter ocultado isso aos sábios e prudentes e revelando aos simples e pequeninos. Sábio não é o mesmo que erudito, o que muito conhece, que tem a qualquer momento de cor as citações do patrimônio intelectual e religioso da humanidade. Não condenamos o conhecimento dos livros sacros, pois eles nos são necessários, mas reprovamos a maneira como muitos utilizam. O conhecimento representa um meio para que conheçamos a experiência dos que nos antecederam. Esses arquivos ajudam o ser humano na evolução, mas devemos crescer pela conduta reta pelo Espírito. E para que esses ensinos façam parte de nossa vida, é necessário que o exemplo do Nazareno seja compreendido e não decorado, como temos feito há quase 2000 anos. Ao compreendê-lo, veremos que Jesus via e vivia. Assim, já não nos faremos mais a sua vontade, e sim a nossa, que passa a ser como a dele, porque veremos ele o que é falso e o que é verdadeiro. Disse Jesus aos seus apóstolos: Ide, ensinai, curai, para aquele que, quando os homens virem suas boas obras, glorifiquem o Pai que estais nos céus. Quanta simplicidade, quanta humildade! Praticar os maiores benefícios à humanidade e esquecer não só do orgulho peculiário, e também de qualquer agradecimento ou reconhecimento do beneficiado. Fazer por amor à vida que se manifesta no necessitado e em si mesmo, e agir de tal forma que possamos ver em cada ser humano a imagem e a manifestação de Deus. E não devemos incentivar o culto da idolatria da personalidade de José, Sebastiana, Maria, Antônio. Um frequentador indagou a meu pai: por que tenho tantos conflitos? Como poderei eliminá-los? O maior drama do homem não está na pressão do meio, nem nas dores externas. A própria morte física é passageira, respondeu meu genitor. O grande drama, a grande dor, é o conflito que existe entre o que somos e o que nos ensinaram que deveríamos ser. Temos aprendido que necessitamos reprimir os impulsos egoístas para poder viver bem com o nosso próximo. Enquanto estivermos valorizando mais a vontade dos outros, seja quem for, o conflito permanece e não haverá mudança radical em nosso relacionamento com a vida. Porque, apesar de achar certo fazer o que eles querem e disto esperar créditos e ganhos, a realidade é a que ainda permanece e a vontade de fazer o que se gosta. Temos nosso ego, quase sempre colocando como centro do universo, devendo girar tudo em torno do nosso prazer e satisfação. Essa é geralmente nossa conduta, mas a vida não sabe e não se importa com nada disso, porque ela tem seu próprio caminho. E aí, insatisfeitos, nos frustramos, ficamos inconformados e às vezes nos revoltamos com o desenrolar dos acontecimentos. Assim, batemos de frente com a realidade e perdemos todo o interesse do que nos importamos com a vida. Mudar para melhor está em nossas mãos, como também aceitar sem contestações.
o que a vida nos proporciona. Mesmo aparentemente em situações e circunstâncias desfavoráveis, pois é os nossos momentos difíceis que nós superamos. E isso não tivermos dó de nós mesmos. Precisamos compreender que não somos somente filhos de Deus, mas muito mais, pois fazemos parte de sua própria manifestação. Compreendendo isso, entenderemos a diferença existente nos dois filhos na parábola evangélica do filho pródigo. O mais velho nunca saiu de casa, sempre fez a vontade do pai, mas sempre viveu insatisfeito, porque no seu íntimo não sentia as coisas do pai como as suas, e o pai não o sentia perto de si, apesar de amá-lo muito. O mais novo, depois de afastar e esbanjar o que lhe pertencia, conheceu a si próprio e compreendeu que ele e o pai eram um só. E se eram um só, extinguiram-se aí todas as cobranças, todos os conflitos, permanecendo somente uma coisa: a unidade com Deus em todas as suas manifestações. Agora, se pretendermos amenizar os conflitos e as dificuldades que possam nos perturbar, lembramo-nos das palavras do nosso Mestre. Diante de circunstâncias semelhantes, vinde a mim todos os que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e meu peso é leve. O amado Mestre era viril em todas as suas respostas, não no sentido de machismo, mas de pureza, simplicidade e inocência austera. Dificuldades sempre as teremos, porque relacionamento é o atrito de interesses. E toda a cadeia da vida é um constante atrito de funções, de manifestações de Deus. E o conjunto harmônico de todas as suas funções compõe a sintonia do universo. Particularmente, esse atrito se traduz pelo conflito entre o que queremos que seja e o que realmente é. Essa resposta é para aqueles que querem mais profundamente ter a visão do que realmente somos. Se você não compreender, falou referindo-se ao jovem que o indagara, fique com a primeira parte, que vai amenizar muito a sua maneira de viver seus conflitos. Uma médium que há tempo frequentava a casa, trabalhando regularmente, relatou seu drama íntimo, reclamando que Deus foi e tem sido injusto com ela. Minha filha, respondeu meu pai, tratando-a de forma carinhosa. Pensarei no seu caso e verei como amenizar seu drama. Isso acontece em algumas situações que requerem um estudo maior com a procura de soluções para os inúmeros problemas que lhe encaminham, mas nunca deixando de atender a quem quer que seja. Quase sempre responde de imediato, mas nesse caso ele teria que meditar para achar a melhor maneira de ajudá-la. A reunião começou e transcorreu tranquilamente, conforme narrei no capítulo seguinte. Tempos depois me encontrei com Elisa, que, curiosa, me indagou sobre este fato. Patrícia, qual foi o conceito do Sr. José Carlos sobre Deus ser justo ou injusto? Tenho certeza que ele resolveu a questão junto à médium, mas gostaria de saber a opinião dele sobre tão delicada questão. Justiça ou injustiça divina? Elisa, não posso responder por ele. Hoje papai está em viagem de negócios e, pelo que sei, o assunto somente poderá ser resolvido à tarde. Neste momento está almoçando. Vamos até ele. Elisa me acompanhou contente e em instantes estávamos ao seu lado. Papai acabara de almoçar e, não tendo nada para fazer, secamente entrou no seu costumeiro fluxo de pensamento. Isso acontece normalmente quando está só e sem obrigações físicas. Então, carinhosamente, lhe perguntei: Papai, Deus é justo uns e injusto para outros? Como sempre faz, comparou um relacionamento físico entre as pessoas e o assunto questionado,
simbolizando como deveria ser o relacionamento entre Deus e nós e Deus. Pedi a ele novamente que gravasse seus pensamentos, e ele o fez em guardanapos de papel. Agora que escrevemos esse trecho, pedi à médium, tia Vera, que solicitasse a ele esses guardanapos. Gentilmente nos cedeu, e os transcrevo na íntegra. Aí está a sua resposta. Normalmente, quando tudo dá certo conosco, achamos que é merecimento e que Deus nos faz justiça. Quando nós, não negados nossos anseios de preenchimento mental e de satisfação física, ou seja, quando não está acontecendo o que queremos, sentimos-nos injustiçados, principalmente aos que nos comparamos às outras pessoas. Porque ele tem e eu não? Achamos que Deus não está fazendo justiça conosco e que estamos sendo punidos, e que trazemos cargas negativas do passado que ocasionam frustrações do momento, existindo também atos dessa encarnação que podem ser o motivo de muitas decepções. Normalmente não enxergamos a realidade da vida, e sim a projeção de nossas ilusões, porque consideramos a vida física como fim e não como meio. Muitas vezes o justo ou injusto baseia-se de acordo com a nossa compreensão no que damos e no que achamos que devemos receber em troca. Sentimos-nos injustiçados porque quase sempre temos como meta nossa distração e o preenchimento da vida com prazer. Transformamos as funções e necessidades do corpo físico e a capacidade de pensar como o fim de nossa existência. Não chegamos a olhar a vida como um todo e a desempenhar eficientemente nossa parte nesse conjunto. Já imaginaram se seu coração sentisse injustiçado por não ter folga e nem descanso físico? O que seria do homem? Diante desse exemplo, aprendemos que cada um deve fazer o que lhe compete, sem esperar recompensas e sempre consciente de que se deve fazer e utilizar o potencial nobre que a vida lhe concedeu. Apesar de insignificantes diante do cosmo, fazemos parte dele. Portanto, precisamos desempenhar nossa função como parte da vida e não viver para os nossos prazeres e conquistas materiais ou espirituais. Deus não cria os seres para puni-los ou premiá-los. Cada qual tem sua função e utilidade, assim como o grão de areia tem sua função no deserto ou na praia. Punir uma manifestação seria reconhecer sua própria falha. Ao compararmos uma máquina nova, o fabricante nos dá garantia da mesma, e qualquer falha no seu funcionamento não significa a intenção do fabricante em nos punir, pois a garantia dela fará com que ele lhe restaure as funções. E no caso, ele é o maior prejudicado, porque além dos gastos de reposição, teria seu nome comercial prejudicado e posta em dúvida sua idoneidade. Não somos uma máquina, é certo, e a falha nunca está em Deus, e sim em nossa maneira de nos relacionarmos com suas leis, com a vida. Na maioria das vezes, nossos ânimos e desejos não encontram ressonância nos planos traçados pela vida, por causa de nossas existências anteriores. Às vezes, o que desejamos não é o que podemos ter. Quase sempre, nossos desejos são saturados de egoísmo. Os da vida são saturados de grandeza, de amor e de realização plena do homem. Na Terra, cada variedade de raça recebe com maior ou menor intensidade o que necessita para desempenhar e enobrecer a espécie que o pertence. O grupo humano não foge à regra geral e natural. Somente foi acrescentada em nós a faculdade da liberdade de escolha, para cumprirmos a tarefa para a qual fomos chamados. Se nos harmonizarmos com as leis divinas, nós sentiremos felizes a caminho do progresso,
enquanto que, se as desprezarmos, criaríamos um ambiente vibratório individual de desarmonia, que poderá atingir aqueles que nos cercam e terá ressonância de vibrações inferiores. Será que Deus criou a Terra com todo o seu aparato animal e vegetal somente para o desfrute do homem? O ser humano foi criado para usufruir de toda a custa dos que caminham com ele? Não. Pelos seus atos de abuso, cuja consequência não compreende, presume que Deus lhe está sendo injusto. Temos quase sempre em nossas existências buscando o significado da vida, tentando adivinhar por que razão Deus criou o homem. Talvez façamos isso por darmos importância demais em pensar o que somos, ou pelos sentimentos que nos transmitem de tão importante questão. Deus é profundamente simples. Para que possamos ouvi-lo e senti-lo, é preciso antes de tudo ser simples como ele. Um exemplo de simplicidade de Deus é sua onipresença, tanto em nosso Cristo quanto num verme desprezado por todos. Devemos nos despojar do cultivo da autovalorização, vaidade, orgulho e presunção para nos tornarmos melhores. Se não assumirmos nossa participação no conjunto do orbe terráqueo, nos sentiremos excluídos de obrigações e responsabilidades. E aí, o que acontece com os habitantes da Terra? A consequência é esta que estamos vendo: destruição e devastação do que a natureza levou milhões de anos para realizar. Não nos sentindo parte do universo, parece que estamos no mundo somente para usar e desfrutar as coisas, não tendo nada a responder, nem responsabilidades com os que acontece com tudo e com todos, alheios aos que sofrem dores e misérias. Não podemos compreender aquele do qual estamos separados. Enquanto assim estivermos, não faremos parte do todo. Ao contrário, se participarmos do todo, seremos um só. Não haverá nem o maior nem o menor, porque nosso pequenino ou se perderá diante da grandeza e importância do universo. Se restará então para nós ou para nossa espécie? O que restará? Viver e neste viver reconhecer e compreender nossas funções e as do que nos cercam, compondo assim em todo harmônico aquilo que os irracionais fazem instintivamente. O homem deverá fazer consciente e espontaneamente. Os irracionais não têm escolha. O homem pode escolher. Pode recusar ou participar do banquete divino, que é a própria vida, refletindo assim a simplicidade e equilíbrio do macro. Refletido no micro, não teremos então nenhuma pretensão por situações anteriores posteriores, ou no momento presente, pois elas são produtos do egoísmo, oriundo da mente temporal, e Deus é atemporal. Deus é também profundamente justo. Não há desvios nem preferências em suas leis. Receberemos de acordo com o que fazermos, sendo de nossas vibrações são resultados de nosso estado maior, e que nos proporcionarão ligações com vibrações harmoniosas ou perturbadoras a causar dor e angústia, ou a felicidade. Conhecendo a lei da reencarnação, entenderemos melhor a justiça divina. Compreendendo Deus, veremos que tudo Ele faz e é justo, pois nada deve a ninguém. Tudo que recebemos é graça, e de graça nada temos feito para ter crédito com Deus. E por mais que façamos, procede dele o potencial da vida, a capacidade e a oportunidade de agir. Se vivermos nessa verdade, nunca se abrigará em nossa mente a questão de Deus ser ou não justo. Meu pai é um mestre. Alegro-me muito aprendendo com o que ele diz.